Boa noite a todos. Estamos juntos mais um dia do Senhor para realizarmos a nossa exposição, para que assim você possa fazer aí o seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 120. Portanto, abra a tua Bíblia no Salmo 120 e acompanhe conosco a leitura que farei. Salmo 120, assim nos diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado? Ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor, do teu alto e sublime trono, se apiede de nós e nos dê discernimento espiritual para crer e para compreender a tua palavra. Fala ao coração do teu povo, Senhor. É em Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, este salmo, o salmo de número 120, é o primeiro de 15 salmos que vão do salmo 120 ao 134, que são conhecidos como cânticos dos degraus, cânticos das escadas, cântico de subida ou cântico de romagem. É assim que o título do salmo nos diz. Na verdade, o termo cântico de subida seria uma tradução um pouco melhor. E é a mesma palavra que está lá em hebraico, em 1 Reis 10, nos versos 19 e 20, quando falam dos degraus que levavam ao trono de Salomão. E também é por causa disso que há várias teorias para dizer o significado desse título. Alguns dizem que existiam 15 degraus que levavam ao trono de Salomão. Mas essa teoria é facilmente descartada. Quando abrimos 1 Reis 10, dos versos 19 a 20, descobrimos que ali nos é dito que no templo de Salomão, no trono de Salomão, só haviam 6 degraus. Outros dizem que cântico de subida ou cântico de romagem tem a ver com o retorno dos judeus da Babilônia, que eles cantavam estes salmos voltando do cativeiro. E embora a imagem seja bela, e traga a visão de peregrinos voltando à sua terra, de certa forma isto não faz sentido, pois geograficamente não seria subida, seria uma descida, pois a Babilônia está geograficamente mais ao norte do que Israel. Já outros vão dizer que existiam 15 degraus que separavam o pátio dos judeus, onde ficavam os homens, do pátio onde ficavam as mulheres no templo. Mas a Bíblia, ao relatar a construção do templo, não cita esses degraus. Calvino, embora admita que não há concessão entre os estudiosos sobre o significado deste título, Cântico de Romagem, ele rejeita essa ideia que se refere a 15 degraus do templo. Na verdade, Calvino diz que ela é absurda. Calvino diz, esta, porém, é uma conjectura absurda para a qual não há fundamento. É claro que ainda há a própria interpretação de Calvino. Calvino entende que esse título, Salmo de Romagem ou de Subida, se refere às notas musicais dos cânticos que iam subindo de tom. Todavia, queridos, a interpretação comumente aceita, e penso também será melhor, é a que nos dá Alan Hamann. Ele diz que esta expressão, Salmo de Romagem, pressupõe peregrinos subindo para Jerusalém para adorar a Deus, provavelmente para a Páscoa, diz ele. Na verdade, eu diria um pouco mais que isso. Como diz Spurgeon, estes nos parecem ser salmos de peregrinos, e é verdade. Note que o título Salmo de Romagem, Salmo dos Degraus, Salmo da Escadaria ou de Subida, como você preferir, identifica 15 salmos, identifica
esses 15 salmos como se fosse uma coleção dentro de uma coleção maior. É como se fosse um pequeno saltério dentro do livro dos Salmos. Um pequeno livro dos Salmos, um livro em miniatura. Perceba que 10 desses salmos de romagem são anônimos. 4 são atribuídos a Davi e ainda um é atribuído ao rei Salomão. Perceba que esses salmos, queridos, foram selecionados a fim de constituírem um inário particular para ser usado pelo povo que ia a Jerusalém celebrar as festas anuais, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Tendo exposto, exporemos esse salmo a partir do seguinte tema. Ouçam bem. Somos ovelhas no meio de lobos. Somos ovelhas no meio de lobos. E vemos isso primeiro, queridos, quando o salmista ora por livramento. Isso nos é dito nos versos 1 e 2. Portanto, olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 1 deste salmo. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Veja que a palavra traduzida aqui por clamo seria muito bem traduzida por tenho clamado. E isso quer dizer, queridos, que o salmista tinha orado em uma ocasião anterior com uma dificuldade semelhante e Deus o havia respondido. Por isso o salmista se sente seguro para orar mais uma vez. E aqui eu quero que você pense comigo. Para quem o homem deve apelar quando está angustiado e sofrendo? Para quem o homem deve apelar quando se vê encurralado de sofrimento e de angústia? A resposta do salmista no verso 1 é: na minha angústia, clamo ao Senhor. E aí eu te pergunto, quando você está angustiado, a quem você tem clamado? A quem você tem pedido socorro? Queridos, podemos e devemos pedir socorro a Deus. É verdade, precisamos do socorro do Senhor todos os dias e para todas as situações. É por isso que quando estivermos sofrendo, quando somos alvos de calúnias, e estivermos angustiados, então podemos e devemos buscar o clamor do Senhor. Podemos e devemos buscar ao Senhor com forte clamor, confiando na sua graça. Mas aqui surge a pergunta: o que causa angústia ao salmista? Por que o salmista se vê angustiado nessa situação? E ele mesmo nos diz, o salmista nos diz o que causa angústia nesta situação em particular. Olhe para o verso 2, olhe para a sua Bíblia. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Veja só, o salmista tem sido alvo, queridos, de lábios mentirosos, de língua enganadora, mas ele não responde mal com mal, ele não devolve infâmia com infâmia, pelo contrário, o salmista louva a Deus, o salmista leva a sua causa ao Senhor e pede socorro a Ele. É verdade, lábios mentirosos e língua enganadora pode ter o mesmo significado, mas lábios mentirosos e língua enganadora, queridos, também pode ser dois tipos de ataques específicos. Lábios mentirosos podem ser calúnias levantadas contra o salmista, que atacam o seu caráter e ferem a sua reputação. Já a língua enganadora tem a ver com a forma em que o salmista é tratado na presença desses inimigos, talvez com falsos elogios, talvez com palavras de dissimulação e bajulação. Mas quer sejamos caluniados ou bajulados, quer sejamos caluniados e ainda assim bajulados, como é o caso do salmista, sempre podemos pedir ao Senhor que nos livre desses males. Sempre podemos pedir o socorro ao nosso Deus. Queridos, que lição aprendemos nesta primeira parte? Veja, João Calvino nos diz que não é surpresa que os filhos de Deus, ao labutarem sob falsas acusações, quando se esforçam para viver de modo correto, sofrem calúnias ainda mais graves. E é verdade. Sabemos que machuca. Sabemos que é angustiante quando se é falsamente acusado, quando não se pode contar com a autenticidade e honra daqueles com quem convivemos. Machuca saber que na frente as pessoas tendem a nos bajular, a nos elogiar, mas nas costas, quando não estamos presentes, muitas dessas mesmas pessoas
tendem a nos atacar com calúnias e com falatórios maldosos. Isso machuca. E a pergunta é como lidar com estas situações? Como lidar com as línguas mentirosas, falsas, fraudulentas e bajuladoras? Nesse ponto, queridos, nós vemos pelo menos 3 formas que devemos lidar com essa situação. 3 normas que devemos seguir. A primeira é que não podemos vencer o mal com o mal. Precisamos lutar contra a tentação de devolver calúnia com a calúnia, mentira com mentira, fofoca com fofoca. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, 21, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo apóstolo Paulo já tinha falado em Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não podemos agir como os maus. Devemos responder à maldade, às calúnias, às difamações, com o bem, com a verdade. A segunda forma de reagir com as calúnias, com as mentiras, com os boatos, queridos, é que podemos e devemos levar a Deus a nossa queixa. Podemos e devemos pedir ao Senhor que nos socorra, pois sua palavra nos oferece esse tipo de livramento. Em Jó, no capítulo 5, verso 21, a palavra do Senhor nos diz: do açoite da língua estarás abrigado. Então podemos nos abrigar em Deus, dos falatórios, dos boatos, das fofocas e das calúnias, porque Deus sim conhece o nosso coração. Peça ao Senhor livramento, pois Ele ouve a oração do seu povo e Ele pode nos livrar desses males, se assim o quiser. Mas há uma terceira forma ainda de lidar com as calúnias, com os ataques e com as mentiras. A primeira é que não podemos responder mal com mal, precisamos responder com o bem e com a verdade. A segunda é que podemos pedir socorro e livramento a Deus. E a terceira, queridos, é que quando for alvo de calúnias, quando for alvo de ataques mentirosos por causa da sua fé, alegre-se, descanse no Senhor. Lembre-se que Jesus diz em Mateus 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, em um texto paralelo, no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 26, Jesus completa ainda essa afirmação dizendo o seguinte, ouça só, Lucas 6, 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ouça bem, quando você for acusado, quando você for injuriado por defender a verdade, por defender a verdade das Escrituras, não fique triste. Pelo contrário, alegre-se. Alegre-se, pois a igreja do Senhor não é conhecida por ser popular entre os homens. A igreja do Senhor não é conhecida por receber elogios do mundo. O povo de Deus, queridos, os que lhes são fiéis de verdade, são conhecidos ao longo dos séculos por serem alvos de calúnias, de mentiras e de perseguições. Se o próprio Cristo foi odiado e perseguido pelo mundo, o que mais a igreja deve esperar? Ser perseguido por causa da verdade, ser perseguido por causa das Escrituras, é um privilégio, pois é sinal que seguimos a Cristo de verdade. Queridos, somos ovelhas no meio de lobos. E vemos isso em segundo lugar, quando o salmista apela para a justiça retributiva de Deus. Olha o verso 3. Olhe para a sua Bíblia. Que te será dado? Ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Veja como este verso é importante, queridos. Pois aqui o salmista, ao orar a Deus e suplicar o seu socorro, ele se pergunta qual seria a recompensa para os mentirosos. Qual seria a recompensa para os mexeriqueiros? Qual seria a recompensa para aqueles que de maneira cruel e falsa destroem a honra e o bom nome dos servos do Senhor? Perceba, queridos, que a pergunta do salmista leva em conta a justiça de Deus, que julga cada um conforme as suas obras. O salmista apela à justiça retributiva. Como bem disse Paulo em Gálatas 6, verso 8, porque o que semeia para a própria carne,
da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Notem, a língua enganadora e, logicamente, o seu dono são destacados aqui para juízo. Perceba que a recompensa para essa língua enganadora e mentirosa, está diretamente ligado ao mal que ela causa. Olha o verso 4, veja na sua Bíblia. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Veja só, setas aqui são flechas. E setas e brasas são usadas tanto no Velho Testamento quanto no Novo, como instrumentos que representam as palavras perversas e mentirosas. E isso mostra, queridos, que o salmista está certo de que Deus castigará os seus inimigos com as suas próprias armas, mas evidentemente com consequências muito piores. Entenda, a pergunta é: o que será dado à língua mentirosa? Qual é a recompensa para o que vive na falsidade e na mentira? E a resposta é: setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro, no verso 4. Mas o que é zimbro mesmo? Zimbro, queridos, é uma espécie de arbusto ou árvore espinhosa, bem popular no Oriente Próximo. Ela era usada para fazer vassouras, mas continha uma madeira muito dura. E por isso produzia também um carvão de ótima qualidade, que queimava por muito tempo. E por isso também era usado para fazer fogo, porque produzia um fogo duradouro. Sobre isso, Derek Kidney nos diz que a resposta é que o mentiroso, por mais que as suas armas machuquem, e nós sabemos que machuca, Derek Kidney diz, ele será destruído com flechas bem mais poderosas do que as mentiras, as setas divinas da verdade e as brasas do julgamento eterno. Queridos, que lição aprendemos aqui? Perceba, sabemos que uma língua mentirosa é como flechas agudas que atingem o coração e a reputação daqueles que são atacados por ela. Sabemos que uma língua mentirosa é como um fogo capaz de consumir a nossa reputação e desfazer em questão de minutos uma reputação que talvez tenhamos levado anos para construir. Mas quando formos alvos de calúnias, de mentiras, não precisamos nos desesperar, nem muito menos tentar devolver mal com mal. Devemos levar a Deus o nosso sofrimento e lembrar que Ele sim é o justo juiz e a vingança pertence a Ele e não a nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 30 e 31, diz: Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E termina dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, leve a Deus os seus sofrimentos. Lembre-se que o Senhor julga as causas do seu povo e defende a sua igreja. Calvino diz que esses caluniadores nada lucrarão no final de tudo, porque Deus frustrará as expectativas deles. Entregue tuas queixas ao Senhor. Espere nele, pois ele defende a sua igreja, defende o seu povo. Queridos, somos ovelhas no meio de lobos. E vemos isso em terceiro lugar, quando o salmista se declara um estrangeiro na sua própria terra. E vemos isso nos versos 5 a 7. Olhe para a sua Bíblia de novo. Veja o que nos diz aí o verso 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Preste bastante atenção. Meseque, queridos, era uma nação gentílica e ficava na Ásia Menor. Habitavam entre as estepes do extremo norte de Israel e, conforme Gênesis 10, verso 2, eles eram descendentes do filho de Jafé, filho de Noé. E há quem diga ainda, queridos, que seria um território na região atual da Turquia, mas não há como se provar isso. Já Quedar foi um dos filhos de Ismael, filho de Abraão, conforme Gênesis 25, 13 e 18 nos diz. E refere-se aos árabes beduínos que viviam a sudeste de Damasco, vizinho ali de Israel. E eu quero que você note que aqui está o X da questão. Pois como é possível alguém andar em Meseque e morar em Quedar?
Olha o versículo novamente. Olha o verso 5. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Eu te pergunto, como é possível alguém andar em Meseque e morar em Quedar, se estes lugares estão a alguns milhares de quilômetros de distância um do outro? É por isso que Derek Kidner nos diz acertadamente que a única maneira desses lugares serem unidos aqui é como um termo geral para os pagãos. E ele ainda acrescenta, estes dois nomes resumem um mundo gentil, longe e perto de onde Israel está. Calvino acrescenta o seguinte, ele diz que embora o salmista mencione os árabes, ele fala metaforicamente dos seus próprios concidadãos, e é verdade. A ideia, queridos, é que o salmista sofre com os inimigos de longe, mas também sofre com os inimigos de perto, com os seus parentes. Sabemos o que é isso. A igreja sofre com as calúnias, com os ataques dos que estão longe do mundo ímpio, mas a igreja também sofre com os que estão perto, com os falsos crentes, com o joio no meio do trigo, que não só envergonham a igreja, mas muitas vezes falam mal e levantam calúnias e fofocas contra a própria igreja. E note que para o salmista é difícil morar no meio de um povo que vive como gentil, embora se diga povo de Deus. Olha o verso 6 e 7, olhe para a sua Bíblia, veja o que o salmista continua a nos dizer. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Perceba que o contraste é claro. O salmista diz, sou pela paz, no verso 7. Mas os homens ao seu redor, ele vai dizer no verso 6, odeiam a paz. Ele oferece paz, mas os homens à sua volta preferem a guerra. Queridos, este é certamente o motivo das calúnias e mentiras contra ele. O modo de vida do salmista é diferente do modo de vida dos homens ao seu redor. Ele não está na terra dos ímpios, mas mora com homens que têm um coração ímpio e pagão. Calvino diz, devemos observar que embora o salmista esteja vivendo em seu próprio país, diz Calvino, ele não passa de um estranho nele, queridos. Perceba o contraste entre a luz e as trevas. Entre os que vivem pela fé e os que vivem pela força do seu braço e do seu esforço. Como vamos aplicar este salmo às nossas vidas? Como vamos aplicar esse salmo aos nossos corações? Eu quero começar convidando você a olhar o verso 3 mais uma vez. É por aí que vamos começar as nossas aplicações finais. Olhe para a sua Bíblia. Que te será dado? Ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Por que precisamos começar por aqui? Veja, o salmista está em Israel, mas por ser temente a Deus, ele se sente como se estivesse em uma terra estranha, em uma terra de pagãos. Perceba que isso é muito sério, queridos, pois Israel era a igreja de Deus no Velho Testamento. Israel era o povo de Deus, o povo pactual. Mas mesmo entre o povo de Deus existiam lábios mentirosos e língua enganadora. Sabemos, queridos, que de fato isso acontece. Não sabemos quais as intenções desses homens aqui no texto para mentir ou bajular o profeta, mas sabemos que as recompensas não seriam a que eles esperavam. A recompensa seria setas do Senhor e o juízo. E por que precisamos pensar nisso? Por que precisamos parar e refletir nisso? Veja bem, infelizmente, às vezes, por um motivo ou por outro, talvez pensando em levar vantagem em alguma coisa, ou talvez até pensando em esconder um dos nossos pecados, somos tentados a ser mentirosos. Somos tentados a bajular o próximo. Somos tentados a ser caluniosos e falar mal do nosso próximo. Queridos, precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. Tiago vai nos dizer, no capítulo 3, verso 2, que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas Tiago também nos adverte nesse mesmo capítulo 3, no verso 8, que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Então, como vamos controlar a nossa língua?
Como vamos controlar a nossa língua para não viver quebrando o nono mandamento? Para não viver levantando falso testemunho contra o nosso próximo? É preciso lembrar que Jesus é a verdade e que o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Mas como podemos controlar a nossa língua se Tiago nos diz que nenhum homem é capaz de domar? Queridos, nenhum homem é capaz de domar a própria língua, porque o problema da língua não está na língua. O problema da língua está no coração. Jesus nos diz em Mateus capítulo 12 que a boca fala do que o coração está cheio. Ouça, só Jesus Cristo pode transformar o teu coração. Só o Senhor pode tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne. Por isso, quando se perceber mentindo, fofocando ou falando mal de alguém, busque o perdão do Senhor. Arrependa-se por este pecado e tente consertar o estrago que porventura você já tenha causado. Tente reparar o dano que você causou. E acima de tudo, alimente a sua mente com a palavra de Deus, pois ela é a verdade. E só a verdade das Escrituras, queridos, pode destruir a mentira que habita no nosso coração. Só a verdade das Escrituras pode nos livrar das nossas mentiras e do nosso coração enganoso. Temos outra aplicação. Pense comigo. Dissemos que neste salmo nos vemos como ovelhas no meio de lobos, e é verdade, pois claramente é assim que o salmista se vê. Alan Rama nos diz que o Salmo 120 é oriundo da ideia da ovelha desgarrada, mencionada no último versículo do Salmo 119. Ele diz que o salmista se assemelha a uma ovelha entre lobos em seu próprio país. E volte aí ao Salmo 119. Está aí pertinho, só o último verso, só o verso 176. Ouça só. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Queridos, sabe por quê o povo de Deus vive como ovelha no meio de lobos? Sabe por que o povo de Deus é atacado com mentiras e com calúnias? Porque nós não nos esquecemos da palavra do Senhor. Lembra do que Jesus diz em Mateus capítulo 10? Ele vai nos dizer no verso 16 que eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. No verso 22 ele vai concluir essa sessão dizendo: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Queridos, somos as ovelhas do Senhor. Seremos sim atacados pelos lobos, mas não tenha medo. Cristo intercede por nós. O Senhor orou ao Pai Celeste dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Como o salmista, queridos, somos peregrinos. Não importa o lugar onde estejamos, sempre seremos peregrinos nessa terra. Não faz diferença se estamos com os nossos familiares ou no prédio da igreja reunidos para cultuar. Ainda assim haverá os falsos crentes. Ainda assim estaremos no meio do joio. E ainda assim seremos alvos das línguas dos lobos. Então por que estamos aqui? Por que temos que viver como peregrinos? Por que precisamos viver cercado de línguas mentirosas e de homens que vivem em conflitos e que amam a guerra? Queridos, estamos aqui porque somos da paz. Estamos aqui porque precisamos proclamar esta paz ao mundo. Lembra do verso 7? O salmista diz: sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Queridos, assim é o mundo. Falamos da paz com Deus, mas o mundo difama e ataca a igreja. Falamos da paz em Cristo, mas as pessoas preferem estar em guerra contra Deus e caluniar a igreja. Mas nós somos da paz. E enquanto peregrinos nesse mundo, vamos anunciar a paz com Deus e Cristo, mesmo sabendo que o mundo odeia a Cristo, o príncipe da paz, mesmo sabendo que o mundo prefere estar em guerra contra Deus, continuamos proclamando a paz com Deus. Paulo nos diz em Romanos 5, verso 1, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda está em guerra contra Deus, se você ainda vive no pecado, na mentira ou na idolatria, arrependa-se pelos seus pecados.
pois em Cristo Deus te oferece paz. Mas preciso te advertir que sem Cristo você só receberá as flechas certeiras do Senhor e as brasas vivas do fogo eterno consumidor. Volte para Cristo, pois só por meio dele você terá a paz com Deus e desfrutará da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Queridos, temos mais uma aplicação. Eu peço que você perceba, que você veja que este salmo deixa claro que não há comunhão entre a luz e as trevas. Na verdade, enquanto o povo de Deus fala de paz, os ímpios preferem a guerra. Enquanto o povo de Deus busca a verdade, os ímpios deleitam-se na mentira e na falsidade. E é claro que tudo isso fere a igreja. É claro que tudo isso machuca a igreja. Mas nós não deveríamos nos surpreender com isso. Jesus Cristo já nos disse que basta ao discípulo ser como seu Senhor. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Aqui, o salmista nos diz no verso 2, olhe para a sua Bíblia: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Eu te digo, ninguém enfrentou mais lábios mentirosos e língua enganadora do que Jesus Cristo. Ninguém foi alvo de mais mentiras e calúnias do que o nosso Senhor. Acusaram Jesus de ser um glutão, um esfomeado. Acusaram Jesus de viver embriagado quando o acusaram de bebedor de vinho. Acusaram Jesus de andar em más companhias quando disseram que ele era amigo de publicanos e pecadores. Quando Jesus fazia milagres, queridos, diziam que ele era um endemoniado e fazia isso pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Na verdade, nessa mesma ocasião, a sua própria família insinuou que Jesus estava louco. Está lá em Marcos 3. Quando foram julgá-lo, contrataram falsas testemunhas para acusá-lo, para difamá-lo, para mentir sobre ele. Distorceram as suas palavras, disseram que ele tinha afirmado que ia destruir o templo de Jerusalém com as próprias mãos. Queridos, quantas acusações e calúnias o nosso Senhor precisou ouvir quando estava nessa terra. Quantas difamações o nosso Senhor enfrentou quando estava aqui no meio desse povo. Mas o nosso Senhor nunca retribuiu mal com mal. Nunca revidou ultraje com ultraje. Pelo contrário, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21, diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E Pedro diz ainda, em 1 Pedro 2, 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E por que o nosso Senhor sofreu tudo isso? Por que o nosso Senhor se deixou passar por tamanha humilhação, sofrimento e acusações? O próprio apóstolo Pedro, no final desse texto, ele nos diz. Em 1 Pedro 2, 24 e 25, o apóstolo nos diz que Jesus carregava ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E Pedro conclui, dizendo no verso 25, 2 Pedro 2, 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Lembra de como termina o Salmo 119? O último verso do Salmo 119? Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo. Queridos, Jesus sofreu tudo isso sem revidar, porque Jesus veio nos procurar. Jesus veio nos salvar. Ele veio nos fazer suas ovelhas e pagar o preço por nossas mentiras e pelos nossos pecados. Como diz Isaías no capítulo 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos, todos nós
éramos como ovelhas desgarradas. Todos nós estávamos em guerra com Deus. Todos nós nos desviávamos pelas mentiras e os enganos do nosso coração insensato. Mas o nosso Senhor veio nos procurar, veio nos encontrar e nos resgatar com a sua graça. E hoje, através da sua obra expiatória, somos as ovelhas do Senhor e peregrinos nesse mundo para anunciar a paz e a sua verdade. Perto do que o nosso Senhor sofreu por nós, o que são os sofrimentos que enfrentamos? Perto de tudo que o Senhor pagou por nós, o que são os nossos sofrimentos? É verdade. O nosso mundo está cheio de palavras perversas. E a igreja é atacada e caluniada de todos os lados e de todas as formas. É por isso que precisamos ter cuidado com o que falamos, para que não nos tornemos também mentirosos e perversos. É por isso que precisamos ter cuidado com o que ouvimos e também como tudo isso nos afeta. Por isso, queridos, quando você for alvo de calúnias, quando você for alvo de ofensas, de mentiras por causa da verdade, não retribua na mesma moeda, nem tente fazer justiça pelas próprias mãos. Lembre-se que você é da paz. Lembre-se que você está em paz com Deus. E por meio de Cristo e por Cristo, fomos chamados para ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, disse o nosso Senhor, porque serão chamados filhos de Deus. Leve a Cristo os seus sofrimentos. Confie no socorro e no consolo do Senhor. E como bem disse Pedro, em 1 Pedro 4, alegre-se por ser co-participante do sacrifício de Cristo, para que na revelação da sua glória você também possa alegrar-se e ser co-participante da vida eterna, da vida em Cristo Jesus. Somos a igreja de Cristo, queridos, e se sofremos por Cristo, cremos também que reinaremos com Ele. Que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração, que o Senhor te ensine a descansar na graça do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque cremos que o Senhor é bondoso e misericordioso e que a tua verdade ilumina os nossos corações para nos livrar de todo mal. Portanto, nos dá fé, Senhor, para depender da tua palavra, para alimentar a nossa mente com as sagradas escrituras e para vivermos na verdade do santo evangelho. É em Cristo que nós te rogamos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.